Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poesia Online, onde nós poetamos pela internet. E hoje eu vou trazer para vocês mais uma indicação de livro, mas essa vai ser diferente daquela que eu fiz da última vez com os 100 maiores poemas da literatura portuguesa, porque hoje eu estou falando sobre um livro muito diferente, um livro que eu demorei muito tempo para ler. Não é um livro que todo mundo vai gostar, mas é um livro muito importante na história da literatura universal, pois ele é tido como o livro mais antigo do mundo. O livro mais antigo em termos de textos literários. Eu não acredito que talvez não seja o mais antigo, mas é um dos mais. Eu estou falando da Epopeia de Gilgamesh, que eu ainda não consegui resolver esse problema do troço aqui virado, mas enfim. Eu descobri recentemente, somente comprando este livro, que a pronúncia aparentemente é Gilgamesh, porque tem um acento. Eu achava que era Gilgamesh. A tradução, esse título, Gilgamesh, a Epopeia de Gilgamesh, é um título moderno. Existem outras propostas de títulos. Essa é a tradução do Jacinto Luiz Brandão, uma tradução muito bacana. Mas, Guilherme, eu não entendi por que essa obra é tão importante. Pois bem, vamos falar um pouco sobre o contexto geral da obra. A Epopeia de Gilgamesh, ela foi supostamente escrita inicialmente na antiga Suméria, na Mesopotâmia, mas a versão mais completa que nós temos sobre a epopeia é, na verdade, a versão acadiana. Já é uma tradução que é com base na versão acadiana que o Jacinto Luiz Brandão fez essa tradução ao português. E aqui é muito interessante porque eu não sei se eu consigo mostrar aqui no livro, mas se não eu ponho aí na edição do vídeo como este livro foi escrito originalmente, que eram em tabuinhas de argila de escrita cuneiforme. Aqui, achei. Essa é a escrita cuneiforme, não sei se dá para ver aí. Esse é o texto original da Epopeia de Gilgamesh. Então eles escreviam em tabuinhas de argila, ou se eu não me engano, acho que é de argila. E esses textos eram escritos. Mas assim como os épicos de Homero e outros poetas clássicos, era uma tradição originalmente oral. Então, até onde eu estou informado, essa tradição é suméria em tradição oral, e os acadianos absorveram essa tradição e escreveram em tabuinhas com a escrita cuneiforme. A autoria desse texto, que essa tradução é baseada, é atribuída a um poeta chamado Sinleki Unini. Eu acho que é assim. Gente, eu vou pronunciar tudo errado esses nomes, tá? Mas tudo bem. E supostamente ele compôs ou compilou a Epopeia de Gilgamesh. Bom, como eu disse, esse não é o único título possível, porque na tradição clássica e até o mesmo hoje, se usa muito o primeiro, quando não se tem o título do poema, se usa o primeiro verso como título. Eu já falei sobre isso em outro vídeo. E aqui o primeiro verso é Ele que o abismo viu. Então esse texto pode ser conhecido por este nome também. Mas, Guilherme, como é que é? Sobre o que é esse livro? Como é que funciona? Eu não entendi nada. Por que esse livro é importante? Por que você está fazendo um vídeo? Tudo bem, eu sei que ele é antigo. Pois bem, esse livro, ele supostamente foi escrito ali entre 1000 e 1300 a.C., talvez até mais antigo, se você considerar as versões sumérias e tal. As datas não são muito precisas, então tem alguns textos que falam aí de 2000 anos antes de Cristo, enfim. O que se sabe é que é muito antigo, e o que se sabe também é que a Epopeia de Gilgamesh é muito mais antiga do que a Bíblia. E isso é uma coisa muito importante por um motivo que eu já vou falar para vocês em seguida ao final do vídeo. Mas fica comigo porque eu vou contar um pouco da história do épico de Gilgamesh, ou Gilgamesh, e não preciso dizer que este vídeo contém spoilers. Caso você não queira nenhum spoiler, passe o vídeo para a frente.
Mas como é um livro muito antigo e é um livro de uma leitura muito densa, muito pesada, não é o tipo de livro assim que um spoiler faz tanta diferença assim. Mas caso você não goste de spoilers, passe o vídeo para frente, lá para o final, onde eu falo mais sobre a obra em si, sobre o contexto da obra. Bom, o Gilgamesh, ele é rei da cidade de Uruk, ele é parcialmente divino, ele tem descendência divina, assim como se fazia muito nos épicos gregos, né? Os heróis de Homero também normalmente tinham descendência dos deuses, mas ele não é um bom rei. Ele oprime bastante os súditos, ele dorme com mulher casada, ele usa o poder dele como rei para, enfim, não ser uma boa pessoa. Então as pessoas não gostam muito da administração do Gilgamesh, da cidade, e pedem aos deuses que criem um outro herói que vai ser igual em poder, porém bom. E os deuses criam Enkidu, que é o outro personagem do épico. Enkidu é criado como no meio de lobos, no meio de animais, e aos poucos consegue a sua humanidade, e encontra Gilgamesh e os dois lutam. Gilgamesh vence, mas Enkidu reconhece o poder dele e os dois acabam ficando amigos depois da briga. Muito interessante. Bom, então Gilgamesh e Enkidu vão à Floresta dos Cedros matar o semideus Humbaba, porque eles querem glórias, eles querem um grande nome para os dois. Eles conseguem matar o semideus, e com muita dificuldade, mas eles acabam cortando diversos cedros da floresta para levar de volta para Uruk e construir templos e, enfim, outras coisas, portões e tudo mais. Então, os deuses não ficam felizes com essa questão e decidem que um dos heróis, ou Gilgamesh ou Enkidu, devem morrer por conta do assassinato do semideus Humbaba. Então, eles escolhem Enkidu. Enkidu, então, ele, quando percebe que foi essa a decisão dos deuses, ele se arrepende de ter cortado as árvores, mas ele eventualmente acaba morrendo de uma doença, o que contraria a ideia da morte gloriosa que ele sonhava em morrer. O Gilgamesh, então, fica muito triste pela morte do amigo, ele fica muito tempo de luto, e chora muito, se sente muito mal, e passa a temer a própria morte e sai em busca da vida eterna. E é aí que a história começa a ficar bastante interessante. Porque o Gilgamesh, ele conta várias coisas e tal, mas o Gilgamesh viaja até o Jardim dos Deuses em busca da imortalidade. Jardim dos Deuses. Bem interessante. Gilgamesh então encontra Utnapishtim, eu acho que é assim que pronuncia, que é um imortal lá no Jardim dos Deuses. É um homem, um ser humano imortal. E o Utnapishtim tenta dissuadir o Gilgamesh da busca pela vida eterna, dizendo que, cara, isso não vale a pena, não vai atrás desse troço aí não, cara, não vale a pena. Mas o Gilgamesh insiste, então o Utnapishtim conta para o Gilgamesh como ele conseguiu a imortalidade. E presta atenção nessa história, Você está prestando atenção nessa história, então tá bom. A história do Utnapishtim sobre como ele conseguiu a imortalidade. Bom, os deuses quiseram causar um grande dilúvio. Dilúvio, exatamente. Então, o deus Enki instrui Utnapishtim a construir um barco com dimensões específicas, tipo uma arca. E Utnapishtim entra no barco com a sua família e todos os animais dos campos, como for a instrução do deus Enki. Uma tempestade violenta inunda toda a terra por 6 dias e 6 noites. O barco fica preso no pico de uma montanha e Utnapishtim solta uma pomba para ver se já era seguro descer da arca. Quando a pomba não volta, ele desce com a família. Então ele oferece um sacrifício aos deuses e os deuses se arrependem de ter causado o dilúvio e por isso recompensam Utnapishtim com a imortalidade. Percebeu a semelhança com uma outra história? Calma, deixa eu terminar de contar a história do Gilgamesh
e depois vocês me dizem aí o que vocês acham sobre isso. Bom, Utnapishtim supõe que a imortalidade dele seria uma coisa única, que os deuses não dariam esse presente para outra pessoa, outro ser humano, e promove um desafio ao Gilgamesh de ficar acordado por 6 dias e 6 noites. Gilgamesh tenta, mas acaba dormindo, e a mulher do Utnapishtim faz um pão para cada dia que ele dorme, para provar que ele dormiu, né, que é para ele não tentar enganar e tal quando ele acordar. Então, o Gilgamesh se sente muito decepcionado que não conseguiu derrotar a morte, e o Utnapishtim ainda tira um pouco de sarro dele, diz: você quer derrotar a morte, mas você não consegue nem derrotar o próprio sono. Então, o Gilgamesh retorna para Uruk sem conseguir ser imortal, mas termina admirando as muralhas da cidade. Bom, é basicamente essa a história da epopeia de Gilgamesh. Você já pode assistir, você que chegou agora 11 minutos e 7 segundos, você já pode assistir esse vídeo sem problema de spoilers. Bom, você deve ter percebido que essa história tem uma semelhança muito grande com a história que se conta no livro do Gênesis da Bíblia. E lembra que eu falei que esse livro é anterior à Bíblia, anterior ao livro do Gênesis? Pois é. Existe uma teoria de algumas pessoas, que nem todos concordam, de que o livro do Gênesis teria sido inspirado em histórias muito anteriores, como, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh. Então essa história de dilúvio, de uma arca com todos os animais e tudo mais, teria sido, na verdade, uma história contada por toda a Mesopotâmia e todo o Oriente Médio, que os judeus teriam, os hebreus que escreveram o livro do Gênesis, teriam se apropriado, ou talvez continuado essa tradição literária com o livro do Gênesis. É claro que muita gente não concorda com isso, porque quando você entra no contexto bíblico, você está levando em questão questões religiosas e tudo mais, enfim. Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas deixa nos comentários se você achou interessante que a epopeia de Gilgamesh pode ter influenciado ou inspirado a redação da própria Bíblia. Bom, falando um pouco sobre o contexto da obra em si, que eu acho importante relatar aqui, é que eu não falo acadiano, eu não falo sumério, então eu não posso analisar a métrica do original como eu costumo fazer aqui no canal Poesia Online. Então, infelizmente, vamos ficar sem isso no vídeo, mas o que eu posso afirmar para vocês é que muito provavelmente a tradição acadiana era escrita, mas a tradição suméria era oral, o que significa que ela era cantada, semelhante ao que se fazia como se fazia na Grécia com Homero, Hesíodo e outros poetas clássicos. Falando um pouco sobre esta edição aqui, que é a tradução do Jacinto Luiz Brandão, é a tradução do acádio ou acadiano, é da editora Autêntica Clássica. Uma edição muito boa, o papel é bom, é um pouco denso o diálogo aqui, mas é um texto muito antigo, muito difícil de traduzir, então é muito complicado você pensar numa forma de trazer isso para o século XXI sem perder toda a beleza do original. E esse aqui, ele é algo que me parece muito fiel ao texto original, então é uma tradução muito bacana, pelo que eu ouvi de pessoas que entendem mais do assunto do que eu. A única coisa que eu acho que, sei lá, que eu já falei sobre isso em outros livros, eu senti falta de uma capa dura. Eu acho que esse livro é muito importante e merecia uma capa mais legal. Olha isso aqui, gente, ó. Não é ruim, eu já vi pior, tá? Ó como a capa... Eu já vi pior, tá? Mas eu acho que poderia ser uma capa dura que faria muito bem a este livro. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse clássico da Mesopotâmia, um dos livros mais antigos do mundo. Eu espero você no próximo vídeo, mas antes, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve no canal. E um grande abraço a todos. Poetamos hoje, poetaremos amanhã. Valeu!